Boa noite, bem-vindos ao Jornal. Professores queixam-se de baixos salários e corte de horas extras. As reclamações foram apresentadas ao Presidente da República, Filipe Nyusi, que os recebeu por ocasião da celebração de 12 de outubro. Celebramos os 35 anos da UNP. Filipe Nyusi abriu esta quarta-feira as portas da presidência para receber a Organização dos Professores e dos Trabalhadores para felicitá-los pela passagem do Dia do Professor esta quarta-feira e pelos 40 anos da Organização dos Trabalhadores Moçambicanos que se assinalam esta quinta-feira. O Presidente da República felicitou as duas classes e lembrou-lhes da responsabilidade de aumentar a produção e produtividade. Há muitos que pensam que podemos viver do binha, do ouro, do carvão. Há os que pensam que só podemos viver fazendo o que sabemos fazer. Nós podemos viver e seguramente viver se nós praticarmos a agricultura. Porque se cada um de nós tiver o seu canteiro, 2, 3 canteiros, irmãos, essas crises iríamos minimizar. E se cada um começar a criar as suas galinhas, aquelas galinhas que dão ovo, pelo menos vamos conseguir ter um ovo, nem que seja por semana ou por mês. Samuel Matsinho, da Organização dos Trabalhadores, falou em nome das duas classes, apontando os baixos salários e o corte de horas extras como sendo os principais problemas enfrentados. A maioria dos trabalhadores, sobretudo operários das médias e pequenas empresas, professores, funcionários e agentes do Estado, que oferem salários mínimos, não estão à altura de fazer face ao atual custo de vida. No setor da educação, tomamos conhecimento da retirada de horas extras e turno e meio, o que está a provocar agitação no seio da classe. Filipe Nyusi apontou a crise econômica do país como sendo a causa do corte das horas extras. E o grande problema que nós conseguimos resolver em 2015 e quase que estávamos a habituar era o problema de horas extras. Já tínhamos dito que não queríamos até o fim do ano a ninguém com horas extras e tínhamos resolvido. Havia casos localizados que estávamos a controlar, mas pronto, com essas dificuldades as horas extras sobrepõem o orçamento, porque muitas das vezes não está. Portanto, não é problema de vontade, tínhamos começado já. Os professores e trabalhadores no geral pediram também o calar das armas para poderem produzir num ambiente de paz. O Ministro da Educação e Desenvolvimento Humano encorajou os professores a continuarem firmes na sua missão, apesar de todos os desafios no setor da educação. Jorge Ferrão falava hoje durante a cerimónia de deposição de flores na Praça dos Heróis, por ocasião do Dia do Professor. A manhã desta quarta-feira serviu não só para celebrar, mas também para refletir em torno dos desafios existentes no setor da educação em Moçambique, sobretudo para a classe dos professores. Na ocasião, o Ministro da Educação e Desenvolvimento Humano, Jorge Ferrão, reconheceu os desafios existentes referentes às condições de trabalho e salários baixos para a classe dos professores, mas encoraja a continuarem firmes. É normal que se queixem. A nossa sociedade, a nossa economia não gera os recursos suficientes para dar as melhores condições possíveis a toda a base de professores que nós temos. O nosso sistema tem 145 mil professores. Dos 145 mil professores, a cada ano nós temos mais 8 mil que se juntam a nós. E, naturalmente, satisfazer aquilo que seriam as condições ideais de uma grande massa, precisaríamos ter uma economia forte, uma economia robusta, uma economia que gerasse impostos e que a partir dos impostos nós pudéssemos fazer. E aqui eu rendo também uma homenagem ao professor que mesmo nessas condições adversas, eles continuam no seu posto de trabalho. Para alguns professores presentes nas celebrações, um dos principais desafios para a classe passa pelo resgate do respeito à figura do professor na sociedade. Quis fazer parte dos heróis que lutam pela erradicação do analfabetismo. E quais são os principais desafios que enfrenta a cada dia? É reduzir a taxa do analfabetismo cada vez mais até ponto zero. Primeiro, muita reflexão em torno desta nossa profissão nobre. 2, os desafios é que o professor continue a ser aquele que educa as novas gerações, que seja aquele, que o professor tem que ser aquele que é espelho de uma sociedade, porque o professor está sempre em frente
de vidas, então ele tem que ser um espelho dentro de uma sociedade. A vida de um professor tem que ser exemplo. Então nós percebemos que temos muitos problemas de várias ordens, mas o professor tem que ser aquele que sempre está na defensiva para defender e promover a educação de novas gerações. O setor da educação conta atualmente com cerca de 145 mil professores e emprega anualmente cerca de... E em Sofala, os professores celebraram a sua data com apelos à paz e reconciliação nacional, fatores que para eles são condição fundamental para a melhoria da qualidade de ensino no país. Centenas de professores de dezenas de escolas primárias e secundárias da cidade da Beira juntaram-se nesta terça-feira no Chiveve para celebrar a passagem do seu dia. As festividades iniciaram com uma longa marcha que percorreu a Avenida Armando Tivani e foi desaguar na Praça dos Professores, onde o representante da ONP depositou uma coroa de flores. Em contato com a nossa reportagem, alguns professores foram unânimes em afirmar que a instabilidade política que graça algumas regiões do país, com destaque em Sofala, estão a contribuir grandemente para baixos rendimentos escolares. Sentimos que algumas crianças em certas regiões do nosso país não conseguem ter aulas, mesmo nós professores não conseguimos trabalhar dignamente. Nossa situação é colocada na insegurança. Por isso, queremos que num breve trecho a paz se restabeleça no nosso país. A UNP também referiu igualmente que a instabilidade política tem estado a contribuir para baixos rendimentos. Porque de facto as atrocidades, a situação política e militar deixa também o professor moçambicano, de modo particular, professor da província de Sofala, muito triste. Triste porque há guerra. Onde que há guerra, não há trabalho. Ainda por ocasião desta data, os professores criticaram o uso abusivo das tecnologias de informação e das redes sociais. Nós temos que conhecer as tecnologias, em primeiro lugar, atualizar o nosso conhecimento e, a partir daí, ensinarmos os alunos as melhores formas de como usar as tecnologias, de modo que as tecnologias juntem-se ao processo de ensino-aprendizagem. Por exemplo, quando o aluno vai ao Facebook enquanto estamos a dar aula, o outro está no céu a navegar enquanto estamos a dar aula, isso interfere. Mas quando se dá um trabalho de casa e ele vai procurar dados nesses meios, é muito bom. O secretário permanente da província de Sofala pediu aos professores para, independentemente dos constrangimentos que encontram no seu dia a dia, continuem a ser os guias dos moçambicanos e garantiu que o governo continuará a dar toda a atenção a esta classe. Os professores devem continuar a educar e servir as populações moçambicanas, garantindo a unidade nacional e a preservação da paz. O que o professor tem que fazer é continuar com a cultura de trabalho, para aumentar a produção e a produtividade. Em 25 anos já ensinou vários alunos. Alguns deles são hoje seus colegas de trabalho. Ana Pequenino é uma de milhares de professores que exercem a sua profissão com vocação, mesmo diante das adversidades. Fomos até a escola primária 3 de fevereiro. Viemos aqui atrás de uma professora muito bem conhecida e muito bem falada. Estamos agora num corredor, uma dessas salas é onde ela dá aulas. Vamos procurar saber se é esta aqui. Com licença. Boa tarde. Sim, boa tarde. É a professora Ana? Não, a professora Ana está na sala 7. Está na outra sala? Sim. Mas antes de chegarmos a ela, como é que ela é? É uma professora dinâmica, gosta de trabalhar, é uma boa colega. Então o resto vamos descobrir lá com ela. Ah, sim. Tá certo. Obrigado. Nada por isso. Então esta é a sala da professora Ana. Com licença. É a professora Ana. Sou a professora Ana, sim. Então nós viemos aqui para conversar consigo e acompanhar o seu dia de trabalho, né? Afinal, são 25 anos, né, de professorado. Queremos perceber como é que é lidar com isso no dia a dia. É um dia muito bonito. Trabalhar, como vê, é um pouco... Precisa de uma coragem. Já estamos aqui a ouvir muito barulho. Acho que podemos entrar, né? Pode. Ok. Antônio, cuidado. Vamos que fiquem...
tarde. Vocês estão bem? Sim! Posso assistir à aula convosco hoje? Sim! Ela tem 48 anos, dos quais 25 foram dedicados ao ensino primário. Ensinar as crianças a ler e escrever não é a sua única missão. Numa turma onde os ecos da infância, as brincadeiras e a malandrice se misturam. Para aguentar, Ana Pequenino treina e cultiva a paciência, sendo para ela um dos maiores segredos. Os últimos dias, os meninos são um pouco mais agitados, comparando com os primeiros anos de trabalho. Sim. Muito interessante esse aspecto, né? Sim. Para ver como é que é o aluno de hoje e como é que era o aluno de ontem. O de hoje é mais aberto, e enquanto que o aluno antigo, neste caso, nos primeiros anos de trabalho, ele tinha aquele medo, aquele receio, ele sempre colocava-se no lugar do aluno e professor, mas hoje em dia há uma interação, quer dizer, o método mais usual é elaboração conjunta. Foi debaixo de uma árvore, quando frequentava a 3ª classe, onde buscou inspiração para ser professora. E essa paixão surgiu motivada pela sua antiga professora. Para esta profissional, o segredo de tudo está na razão de se ser professor. Deve-se ser por vocação e muito amor. Amor à profissão ou não teve outra escolha? O que é que significa exatamente? Amor à profissão. Porque afinal de contas, para ser professora ou para ser um professor, é preciso se colocar no lugar de um pai e de uma mãe, que afinal de contas, mesmo em casa, a gente às vezes se aborrecemos um bocadinho com os nossos filhos, mas de todas as maneiras procuramos ganhá-lo. São 25 anos de profissão. Ela entende que o professor de hoje não se difere do antigo. É tudo uma questão de amor, dedicação e paciência. Olhando para o hoje, como é que são os professores atuais, né? Por exemplo, que estão há 5 anos, que estão há 2 anos no mercado de trabalho, que são professores que relacionam-se com crianças dessa idade, como é que são? É um pouco difícil responder essa pergunta, mas para aquele professor que entrou por vocação, ele chega a ser como um professor antigo mesmo, dos nossos tempos, porque afinal de contas é preciso dedicação, amor, paciência. Para a professora Ana, a sua maior realização é saber que muitos alunos que passam por suas mãos hoje estão formados. Lembro-me do Bruno Belchor, aquele filho do homem das caricaturas, o Sérgio Zimba. E ele até já me surpreendeu tanto, porque houve um concurso no Ministério da Educação em que lhe convidaram para ele participar na elaboração dos textos, e ele elaborou um texto que me deixou muito comovida. O título do texto vinha "O meu primeiro dia de escola". Não é só o seu antigo aluno que a deixa comovida, mas também os atuais. Estes meninos partilham muito amor com a professora. Professora, amo-te muito, como sua professora entrou na 2ª classe. Eu quero continuar contigo até. Senhora professora, amo-te muito. Senhora professora, tenhas um bom dia dos professores e que seja nossa professora para sempre. Deste dia, a mensagem deixada pela professora Ana aos seus colegas: não importa o que o tornou professor, o importante é mostrar o orgulho e amor pela profissão. A China compromete-se a oferecer 10 mil toneladas de arroz para programas de emergência em Moçambique. No quadro de apoio do aumento da produção, o governo moçambicano também deve preparar uma lista de projetos prioritários a serem financiados até o final deste mês. Depois da concessão de um donativo de 80 autocarros, apoio e assistência na área da aviação, esta quarta-feira o governo da China anunciou o donativo de 10 mil toneladas de arroz para planos de emergência em Moçambique, que deverão dar cobertura às populações afetadas pela seca. Neste momento decorrem ofertas para a emergência, cerca de 10 mil toneladas de arroz, parte das quais já estão chegando. Portanto, são iniciativas imediatas
que estamos a fazer com os chineses. No balanço da 5ª Conferência Ministerial do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa, o primeiro-ministro revelou que o governo espera mais apoio chinês, visto que deve preparar até o fim deste mês uma lista de projetos prioritários a serem financiados pela China. Encontramos muito entusiasmo nos chineses. Falamos com o primeiro-ministro da China num encontro franco, aberto, de verdadeiro amigo da longa data, no qual ele vincou esta vontade da China de ajudar Moçambique a aumentar a sua base e a sua capacidade produtiva. Para o efeito, nós comprometemos-nos a entregarmos uma lista de projetos concretos até finais deste mês e já iniciamos a refletir sobre isso e certamente que até o fim deste mês estaremos em capacidade, em condições, dizia, para podermos enviar a lista de projetos concretos à parte chinesa. Moçambique está também atento às oportunidades na área da educação. Carlos Agostinho do Rosário diz que o governo vai preparar terreno para que o país possa merecer espaço para a formação do capital humano nacional na China. Também, como ouviram, anunciou oportunidades de aumento da formação de pessoas que vêm do espaço dos países que falam português, formação quer em cursos, em bolsas de estudo, quer em cursos de capacitação, e nós vamos fazer o nosso esforço para que, na verdade, tiremos a parte que nos compete tirar. Na 5ª Conferência Ministerial do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa, os países africanos beneficiaram de um total de 18 vantagens concedidas pela China, entre elas o perdão de dívidas sem juros, doações e financiamentos a projetos prioritários por um período de 3 anos. Realizou-se hoje o velório de Jeremias Pondeca, um membro da RENAMO e conselheiro de Estado. Foi assassinado no último sábado em Maputo. O seu funeral terá lugar amanhã em Xidenguel, província de Gaza. A cerimônia juntou representantes de diversos órgãos do aparelho do Estado, com destaque para o Presidente da República. Filipe Nhosse juntou-se a familiares, colegas e amigos de Jeremias Pondeca para o seu último adeus, num velório de corpo presente que teve lugar nos passos do município, na cidade de Maputo. Numa mensagem carregada de emoção, foram passadas mensagens de repúdio e indignação à violência em curso no país e apelos para que o Estado ponha cobro à situação. Nenhuma morte violenta deve ser insensível a nós moçambicanos, e muito menos quando acontece em solo pátrio, pois o respeito à vida é um desígnio de todos. Contra a violência, todos nós devemos erguer as nossas vozes e dizer que basta. Queremos viver numa pátria onde todos possamos andar livremente por cada palmo desta nossa terra que nos viu nascer e aos nossos antepassados, sem qualquer temor. Perante o corpo inerte do seu membro, a RENAMO deixou promessas de manter vivos os ideais que durante a vida Pondeca lutou. Próprio e até a data da sua morte, sonhavas com o seu partido no poder. Podes crer, caro irmão, que nós seguiremos em frente com todos os ideais do Partido RENAMO. Com muita consternação pela perda, os filhos de malogrado deixaram vincada a vontade de ver os autores do assassinato a vingarem-se por si próprios. Pai, os que te assassinaram vingarão-se entre eles. Disso podes ter a certeza, pois nenhum ser humano merece uma morte tão bárbara daquela natureza. Os restos mortais de Jeremias Pondeca vão enterrar nesta quinta-feira no posto administrativo de Xidenguel, província de Gaza. E personalidades presentes no velório destacaram o contributo de Jeremias Pondeca teve para o país nas várias frentes em que participou e dizem que a melhor forma de homenageá-lo é incrementar esforços para a paz. O que é importante é que todos vão dizer que a maneira melhor de reagir a o que aconteceu é
multiplicar os esforços para acabar com todos os tipos de violência e para atingir a paz. Isso é a mensagem mais importante hoje. Penso que é todos nós, não é só o Estado, mas todos nós avançarmos na perspectiva de criar condições de segurança para que todos estejamos à vontade. Queremos encorajar que todos nós transformemos essa morte numa energia de encontrar uma solução definitiva e resgatar a paz para todos os moçambicanos. O que é mais importante é nós percebermos que ninguém tem o direito de lhe ser retirada a vida, quer por questões políticas, quer por outras questões. Ninguém tem esse direito. Todos nós temos o direito de vivermos em paz nas nossas famílias, afinal de contas ele também era chefe de uma família e isso deixa marcas negativas na própria família, nos seus filhos, e isso não é bom para a construção de uma sociedade. Ana Rita Citol defende que há uma necessidade de reflexão nacional sobre a proliferação de armas em mãos alheias e que tem estado a semear luto no país. Para a deputada da Renamo, Jeremias Pondeca foi vítima de sindicato de crime que assola o país. Já Elisa Rajamo, deputada da Renamo, diz que é preciso que haja justiça no país. Jeremias Pondeca é mais uma vítima. Porque não é o primeiro caso de assassinatos bárbaros desta natureza e só posso dizer que há alguma coisa que não está a correr bem no nosso país. Não está a correr bem porque até agora nós nos perguntamos o que ele terá feito para merecer isso. Esta questão de o porte de armas ilegais no nosso país está-nos a levar a muitos problemas. Nós acabaremos a ser vítimas dos nossos próprios erros, não é? Porque hoje deu-se este caso que é uma tragédia, dói-nos a todos nós. Há pouco tempo vimos outros casos, o Regulus, Muxungue, tantos outros que temos assistido ultimamente. Lembro-me, no ano passado, os magistrados, os jovens magistrados que acabaram daquela maneira, tivemos o professor Sistac. Eu acho que é um avolumar de problemas que nos estão a colocar numa situação de este crime que está a assolar o nosso país, que não é isolado, no meu entender. O Presidente da República, Filipe Nyusi, recebeu hoje cartas credenciais de 7 novos embaixadores da Argentina, Sudão, Alemanha, Itália, Turquia, Portugal e Catar. Os embaixadores que entregaram as cartas credenciais ao Presidente da República são Frederico Villegas, da Argentina, Abid Selim, do Sudão, Detley Water, da Alemanha, Marco Contincelli, da Itália, Zeynep Kiziltan, da Turquia, Maria de Paiva, de Portugal e Yusuf Al-Mahomad, do Catar. Em Manica, a Inspeção de Atividades Económicas apreendeu 250 kg de medicamentos diversos que estavam a ser vendidos nos mercados informais da cidade de Chimoio. Presume-se que sejam medicamentos desviados do Sistema Nacional de Saúde. De acordo com a delegada da Inspeção Nacional de Atividades Económicas em Manica, o medicamento ora apreendido terá sido desviado do Sistema Nacional de Saúde. No trabalho realizado, apreendemos mais de 250 quilos de produtos farmacêuticos desviados do circuito oficial da saúde, onde eram vendidos nos mercados informais. Dentre o material apreendido constam medicamentos contra a malária, antibióticos, analgésicos, penicilina benzentínica, bem como seringas. O INAE pretende, com este tipo de operações, desencorajar o roubo de medicamentos do circuito oficial. Com esta operação, nós pretendemos parar com a proliferação de fármacos nos mercados e desmantelar a rede de roubo de medicamentos do circuito oficial. Dos medicamentos ora apreendidos,
Alguns estão fora de prazo e outros deteriorados devido à sua exposição a altas temperaturas. Ainda em Manica, 3 funcionários do setor da saúde foram expulsos devido a desvio de medicamentos durante o primeiro semestre deste ano. Outras 10 pessoas respondem por processo crime por venda de ilegal de medicamentos. Deste ano 2016, tivemos 3 funcionários que foram encontrados em condições irregulares com os medicamentos. Destes, 2 foram expulsos do aparelho do Estado, 1 foi demitido. E também temos 10 pessoas que estão a responder em tribunal por terem sido encontrados a vender medicamentos nos diferentes mercados da cidade e dos distritos. São processos esses que esperamos que terminem com a prisão desses indivíduos, porque pronto, todos os medicamentos que foram encontrados ali, muitos deles serão do Sistema Nacional de Saúde. Isso significa que foram roubados. O médico-chefe provincial de Manica falava à margem da recepção de mais de 1.600 kits de medicamentos, quantidade que considera suficiente para os próximos 6 meses. Nós, neste momento, recebemos 1.612 kits de medicamentos, tendo em conta aquilo que é o nosso consumo mensal, que é de 288 kits por mês. Estamos a falar então que, a partir de agora, temos medicamentos para 6 meses. E achamos que com esses medicamentos, que comportam medicamentos contra a malária, são medicamentos desparasitantes, antibióticos, analgésicos, etc. Contamos que com esses medicamentos vamos conseguir fazer aquilo que é a nossa assistência à população, principalmente nas consultas externas. O medicamento ora recebido será distribuído um pouco por todos os distritos da província de Manica, incluindo a cidade de Chimoio. O BNDES do Brasil anunciou a suspensão de financiamentos de 25 projetos em vários países, entre eles Moçambique, e poderá estar suspensa o financiamento da barragem de Moamba Major. É um assunto para desenvolver no próximo bloco. Até já. Depois do interregno, o Moça Bola regressa para a sua reta final. Este domingo, a partir das 15 horas, no relevado dos Canarinhos, Costa do Sol, União Desportiva do Songo. Não deixe de acompanhar as jogadas, os lances e os comentários. As regras são bem claras. Numa situação em que espero que seja um jogo com gol. Da maior prova de futebol nacional. Futebol e emoção é aqui na STV Notícias. Com o apoio da ZAP. O Samora Machel é uma inspiração para o povo moçambicano. Foi um presidente praticamente que sempre lutou para o bem do seu povo. Ele foi uma pessoa sempre que amou seu país, uma pessoa que amou a qualquer pessoa, independentemente do seu nível acadêmico, a raça, a cor, sempre precisou da paz, precisou bem-estar para todo moçambicano. Até agora, lembro-me de Samora como se estivesse vivo ainda. Um país sem história é um país sem futuro. À quarta-feira, às 23 horas, Boaventura Município junta-se a 3 grandes mulheres da sociedade. Gera-se tudo, caça-se tudo, para. Visão por revisão. Para colher a visão, a voz e análise. E como é que interpreta este sinal? Sob perspectiva feminina de diversos assuntos na ordem do dia. O que a Renamo está a fazer é uma afronta ao Estado. É preciso cantar muito alto bem. E que esse bem seja real. A arma e a guerra não são a forma de resolver os nossos problemas como cidadãos. Estão-se a manchar, vocês. Não há ninguém que vai tapar o sol. Os processos são dinâmicos das revoluções. Todo mundo está amarrado em algum lugar e acha que é ali onde tem que comer. Os políticos têm uma responsabilidade bastante grande. Estamos a tocar batuques, ninguém está ouvindo. É preciso que venha para eles poderem explicar. Despolitizar excessivamente o órgão eleitoral, o que quer dizer? Opinião no feminino.
Comece a semana informado sobre os direitos na aquisição de bens e serviços. Hora do consumidor. Qual é a eficiência das autoridades na resposta a cenas de violação dos direitos do consumidor? É uma realidade. Isto não é segredo para ninguém. Na função pública, a corrupção é crime. Mas a minha questão agora é: estão levados porque fiquei todo dia sem trabalhar, porque o mesmo operador tinha problemas técnicos. Quando a gente tem que reclamar, a própria burocracia não. Como agir perante flagrante quebra de direitos do consumidor? Nessas situações, qual é a garantia que é oferecer a lei? A própria lei estipula que quando o processo da adjudicação não lhe favorece, tendo os fundamentos, pode reclamar. Temos que usar de todos os meios, esgotarmos todos os meios que o Estado dispõe para que a gente possa ter os nossos direitos satisfeitos. Agora, às segundas-feiras, às 17h30, aqui na STV Notícias. Já pode ler o jornal O País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. A maior parte para novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Ulém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para... Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias. Apesar, é sempre bom ter um maior cuidado. O que distingue a STV Notícias é que lhe dá informação isenta, rigorosa e sem filtro. Estamos de volta às notícias no Jornal da Noite. O Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social, BNDES, do Brasil, anunciou que estão suspensos desde maio os financiamentos para 25 projetos de empresas ligadas à investigação da Operação Lava Jato. Entre eles, poderá constar o projeto de construção da barragem Moamba Major, em Moçambique. A decisão foi tomada em maio, mas a medida veio ao público ontem através de um comunicado do BNDES. A imprensa internacional relata a suspensão de financiamento para a barragem de Moamba Major, a qual foram destinados 320 milhões de dólares. O contrato de financiamento foi rubricado pelo Ministério das Finanças de Moçambique, o BNDES.
Este faz parte de 25 projetos em carteira, que somam cerca de 7 mil milhões de dólares, dos quais 2,3 mil milhões já foram pagos. Foram também suspensos financiamentos de projetos em Angola, Argentina, Cuba, Gana, Guatemala, Honduras, República Dominicana e Venezuela. No comunicado, lê-se que são financiamentos contratados e exportações de serviços de engenharia das empresas Odebrecht, OAS, Queiroz Galvão, Camargo Correia e Andrade Guterres. As 5 empreiteiras são investigadas no mega esquema de corrupção de petrolífera estatal Petrobras, conhecida como Lava Jato. O financiamento do BNDES a projetos de infraestrutura no estrangeiro tem estado envolvido em polémica devido a suspeitas de superfaturamento e de favorecimento de companhias. Moamba Major, cujo lançamento da primeira pedra foi em novembro de 2014, terá capacidade de armazenamento de 760 milhões de metros cúbicos de água, a serem parcialmente utilizados na rega e na produção de 15 megawatts de energia elétrica para o reforço da rede energética nacional. É um projeto orçado em 466 milhões de dólares norte-americanos, dos quais 320 foram concedidos em regime de crédito pelo Banco Brasileiro e os restantes constituem a comparticipação do Estado moçambicano. Entretanto, o diretor da obra de Moamba Major ainda não tem informação sobre a suspensão de financiamento para o projeto. Elias Paulo explica que as obras continuam a ser executadas normalmente. Não temos conhecimento e o governo não foi notificado disso. Nós estamos a trabalhar no governo. Teve cá há dias uma missão da diretoria do BNDES. Sim. E não foi notificado disso. Estou a ouvir pela primeira vez consigo. Mas aquilo que é pelos canais oficiais, não temos nenhuma informação por parte do BNDES pelo facto de ser suspenso, porque não há motivos. Okay. O governo está a cumprir com as suas obrigações, pagamento das obrigações, e não vemos. Não fomos notificados. Mas também a trabalhar. Ok. Estamos em cerca de 7,5% de execução. 7,5%. Sim. Aqui há 2 aspectos. Um aspecto que é o acordo entre os 2 Estados. Portanto, o governo de Moçambique contratou financiamento numa linha de crédito com o governo do Brasil, sim. Que é esse do BNDES. E depois há um contrato comercial com o empreiteiro, que é Andrade, que vai executar as obras. Portanto, não vejo o assunto do Lava Jato a interferir, porque esse acordo de financiamento é entre os 2 governos. Portanto, o Andrade não é chamado neste acordo. O Andrade é chamado num contrato comercial que existe para executar a empreitada. A STV contactou a Embaixada do Brasil em Maputo, pelo que diz que acompanhou as informações através da imprensa internacional e escusou-se de tecer quaisquer comentários. Uma fonte daquela entidade diplomática acredita que a suspensão seja real e promete falar em breve acerca da situação. A ministra da Administração Estatal defende que a resiliência de infraestruturas é um dos principais desafios dos municípios, pelo facto do país ser propenso a calamidades naturais. Carmelita Namachulua falava hoje em Maputo durante a abertura do primeiro Fórum Urbano Nacional, que será marcado por discussões diversas. As calamidades naturais são responsáveis pela perca de 2% do Produto Interno Bruto Nacional. É pensando nessa realidade que Carmelita Namachulua, ministra da Administração Estatal e Função Pública, disse perante presidentes de municípios e demais intervenientes que é importante que se aposte na qualidade das infraestruturas para reduzir danos maiores. O governo tem a consciência de que a resiliência urbana deve ser vista como uma questão que vai além do controle do risco de desastres naturais. Precisamos de pensá-la como uma questão de sustentabilidade das nossas cidades e de todos os sistemas sociais, econômicos e políticos que nela existem. Reconheceu que o êxito rural acresceu os desafios que os municípios têm por enfrentar. Implicou um rápido incremento de assentamentos informais e maior pressão sobre os serviços básicos, como os da saúde, água e saneamento e educação, e a emergência de fenômenos como o desemprego, a ociosidade, a criminalidade e
risco de degradação da qualidade de vida, pois os centros urbanos não estavam preparados para tanta demanda pelos seus serviços básicos. Por seu turno, o presidente da Associação dos Municípios reconheceu que as mudanças climáticas constituem um entrave no desenvolvimento das edilidades. O país possui uma taxa de informalidade bastante alta, situando-se em torno de 75%. Cerca de 32% da população moçambicana vive nas zonas urbanas e com uma taxa de crescimento de 3,3% por ano. A pressão sobre as cidades dita a necessidade de repensar a organização do espaço urbano no seu todo. Processos como os de reordenamento territorial e requalificação urbana, dentro do pensamento da resiliência, em conjunto com o engajamento participativo de todos os cidadãos, são as ferramentas essenciais para uma transformação sustentável. Espera-se que, com o fórum de 2 dias, seja possível discutir soluções para os diversos problemas que condicionam o desenvolvimento das autarquias, com destaque para as finanças municipais, ordenamento territorial, transporte e infraestruturas. O encontro, que é realizado sob o lema Consolidando a Agenda Urbana de Moçambique, junta para além de presidentes de municípios, o governo e organizações não governamentais. Presidentes de municípios que atendem a este encontro destacam a adaptação a mudanças climáticas e a melhoria de infraestruturas como os principais desafios dos seus mandatos. Para o caso concreto da cidade de Inhambane, diria que os principais desafios que nós temos no que diz respeito à urbanização, como sabe, quem conhece a cidade de Inhambane tem ainda alguns problemas no que diz respeito à ocupação espontânea e desordenada, sobretudo nos bairros como Xalambe, como Liberdade, como Marrambone. Portanto, temos este desafio. A questão de continuarmos a fazer todos os esforços possíveis para que possamos, sobretudo, limpar as valas, para que possamos ter o melhor escoamento das águas, pôr os diques de defesa em dia e controlar, de certa forma, todas as vias. Isso vai nos ajudar a escoar facilmente as águas e identificar lugares pouco propensos a cheias, lugares altos, para que possamos lá encaminhar a população. Do município de Boane são, de facto, muitos. É um município novo. Primeiro, fazer-se uma reorganização urbana. Maputo já está praticamente cheio, para se encontrar um espaço é extremamente difícil, Matola também, agora é a vez de Boane. Só para ter uma ideia, nós temos 14 mil pedidos de procura de espaços para residências. O grande desafio do nosso município é a erosão e vias de acesso. Essa está fora das nossas capacidades, mas já falamos com o governo central, provincial e a cooperação estrangeira. Veja a seguir, o presidente sul-africano Jacob Zuma já reagiu aos protestos sucessivos de estudantes que exigem ensino superior gratuito. Os desenvolvimentos no próximo bloco, mas agora as previsões meteorológicas para as principais capitais provinciais do país: Maputo a contar com máxima de 24 graus, mínima de 19, Xaixai com máxima de 25, mínima de 18, Inhambane contará com 28, mínima de 20 graus Celsius. No centro, a Beira contará com máxima de 29 graus e mínima de 20, Chimoio com 28, máxima de 18, Tete com 38 graus, máxima e mínima de 22 e Climane com máxima de 34, mínima de 22 graus Celsius. No norte do país, a cidade de Nampula registra máxima de 33 e mínima de 19, Lixinga contará com 29, mínima de 15 e Pemba apresenta-se com 30 graus, máxima e mínima de 21 graus Celsius. Em Moçambique é preso pilha galinhas. À quinta-feira, quinzenalmente, Olívia Massango dirige o Grande Entrevista. O que tem a dizer a tudo quanto se falou? Eu também não sou verdadeiramente moçambicano. Alguma coisa estava a afetar este relacionamento. Ele próprio deveria ter essas características todas.
Questões que mexem com diversos setores da sociedade a serem respondidas pelas pessoas visadas. Não de contas, com que fundos contam para trabalhar? Fazer algumas adaptações. Maior transparência na gestão. Neste momento é quase impossível. Faz sentido. Durante a guerra mataram uma série de civis a tirar os cadáveres dentro da cisterna. O que nos sugere este desabafo? Grande entrevista, às 23 horas, na STV Notícias. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palaninos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Maior parte para novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Ulém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para... Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias. Apesar, é sempre bom ter um maior cuidado. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RENAM à cidade portuária de Natal. Teves Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora, aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palaninos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão.
Volta a informação no Jornal da Noite. Vamos agora à África do Sul, onde o presidente Jacob Zuma nomeou uma equipa de trabalho para ajudar a normalizar a situação nas instituições de ensino superior no país, em resposta a sucessivos protestos de estudantes que exigem ensino superior gratuito. A África do Sul tem conhecido desde o passado dia 19 de setembro uma onda de violência e de protestos de estudantes face ao anúncio do aumento das taxas de ingresso para as universidades em 2017. Em resposta, o presidente daquele país, Jacob Zuma, anunciou na última terça-feira, através de um comunicado, a constituição de uma equipa na qual integram os ministros da Presidência, da Educação Superior, da Ciência e Tecnologia, da Justiça e Serviços Correcionais e quadros da Polícia. Fazem igualmente parte da equipa os titulares da Segurança do Estado, da Defesa e veteranos militares. Este grupo deve ajudar a trazer uma solução face aos protestos. O presidente sul-africano insta a todas as partes interessadas, incluindo os estudantes na gestão universitária, pais e líderes religiosos, a cooperar, lê-se no comunicado. No texto da presidência, Zuma condena os atos de violência e a destruição da propriedade das instituições do ensino superior. Ainda na África do Sul, o ministro das Finanças, Pravin Gordhan, vai ser processado por fraude e alegada má conduta quando era responsável pelo Departamento de Cobranças de Impostos, segundo anunciam as autoridades. Pravin Gordhan foi nomeado no ano passado para acalmar os investidores em pânico depois do presidente sul-africano Jacob Zuma ter demitido 2 ministros das Finanças em apenas 4 dias. Desde então, Gordhan tem entrado regularmente em confronto com os partidários de Zuma, prometendo combater a má gestão no governo, que está mergulhado em sucessivos escândalos de corrupção. Shaun Abrams, chefe do Ministério Público Nacional, disse aos jornalistas que Gordhan e mais 2 pessoas do seu elenco serão processados por alegada má conduta durante o tempo que chefiavam o Departamento de Cobrança de Impostos do país, a South African Revenue Service, SARS. Abrams negou que o Ministério Público Nacional tenha sido influenciado politicamente e rebateu as críticas de que não estava a agir de forma independente, acrescentando que os dias da falta de prestação de contas por parte dos altos funcionários do governo sul-africano tinham acabado. Refira-se que Pravin Gordhan recusou no mês passado comparecer a uma intimação da polícia sul-africana especializada na investigação de crime organizado. Gordhan justificou que não tinha obrigação legal para responder à notificação. O Desportivo Maputo, já despromovido de Moçambola 2016, prepara o jogo do próximo domingo diante do Ferroviário de Maputo, a contar pela penúltima jornada da prova, com o único objetivo: dignificar a grandeza do clube. Despromovido da prova rainha do futebol moçambicano há 2 jornadas, os alvinegros buscam a dignidade e a glória nas últimas 3 jornadas que faltam para o fim do Moçambola 2016. E a primeira etapa é o Ferroviário de Maputo, no domingo, no estádio da Machava. Para este final da época, os jogadores querem se valorizar para melhores propostas de contratos, para além de melhorar na tabela classificativa. Sabemos que matematicamente já não temos hipótese da manutenção, mas o orgulho de vestir essa camisola desportiva está acima de tudo. E os jogadores também procurarem se valorizar, porque não é por termos descido de divisão que o mundo acabou. A vida é assim, grandes clubes como Manchester United ou a Juventus já desceram divisão e agora estão onde estão. Então, não é o fim do mundo termos descido de divisão. Porque sempre desportivo e Ferroviário foi um derby, não muda isso, e espero ver a massa associativa lá que o jogo há de correr. Apesar de contar com algumas baixas, a equipa técnica assume que a equipa está a 80% do seu potencial e promete mostrar a festa do futebol diante do campeão nacional. São 2 equipes históricas e acho que não vai fugir a regra desta vez, derby é derby. Eu até apelo aos estimados telespectadores que vão ao campo para ver um bom futebol. O Desportivo de Maputo conta a entrada desta jornada com 16 pontos, mais 3 que o Lanterna Vermelha, o Desportivo do Niassa. Até o fim do Moçambola, os alvinegros defrontam sucessivamente os Ferroviários de Maputo e de Nampula e o Estrela Vermelha de Maputo. O craque inglês Rooney foi descartado do 11 inicial da seleção inglesa para o jogo frente à Eslovénia, a contar para a 3ª jornada da fase de apuramento para o Mundial 2018. We need to build on the 3 points we got in the last game.
O jogador do Manchester United, que marcou presença na conferência, deixou claro que apesar da decisão da equipa técnica, não está sequer a ponderar renunciar à seleção inglesa. Claro que quero jogar. Percebo e respeito a decisão do treinador. Vou apoiar os jogadores já a 100%. Estarei pronto para entrar a partir do banco se for necessário. Sinto um grande orgulho em jogar pelo meu país, seja de início ou do banco. Rematou. A decisão foi anunciada pela equipa técnica interina da Inglaterra, comandada por Southgate, que a justificou pelo perfil de meio campo que considera mais adequado para o encontro, ao invés daquele que foi utilizado frente à Malta. Garantiu, entretanto, que Rooney continua a ser o capitão. É o fim do jornal de hoje. Obrigada pela audiência. Nós voltamos amanhã com mais informação. Boa noite. Até amanhã.